Olá! Hoje eu vim compartilhar com você tudo que aconteceu comigo desde o instante que eu fui lá na frente na igreja e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Foi uma trajetória, tem sido, uma trajetória de 35 anos de lá para cá. Então, era 1990, eu tinha acabado de me formar em jornalismo e recebi também, junto com o diploma de jornalista, um diagnóstico terrível. Miastenia graves, doença autoimune neuromuscular que enfraquece os músculos. E eu me encontrava completamente paralítica, sem força nenhuma, nenhum músculo do corpo, dos pés à cabeça. Então imagina, eu olhava para o futuro, absolutamente incerto, com medo, muito medo do que poderia acontecer comigo no futuro. E bem naquele momento que a gente sai da faculdade, cheia de vontade de entrar no mercado de trabalho, de começar a trabalhar na área escolhida, e de repente, para mim, a história foi completamente outra, Eu recebi essa surpresa desagradável, que é uma doença que incapacita para o trabalho. E meu médico na época falou: Yara, não tem jeito, eu te aconselho a pedir uma aposentadoria por invalidez. E eu estava com apenas 24 anos, eu falei: não, eu não aceito. E aí comecei a trabalhar diretamente da minha cama mesmo, como assessora de imprensa de uma igreja que trouxe para o Brasil as primeiras bandas gospel e fez um show lá no ginásio do Pacaembu para 50 mil pessoas e precisava de um jornalista que fizesse assessoria de imprensa desse evento grandiosíssimo e que lançasse na mídia a música gospel. E eu me candidatei, me coloquei disponível para tamanha função, tamanho desafio, diretamente da minha cama mesmo. E aí eu comecei a fazer assessoria de imprensa da seguinte maneira. Eu pensava no texto, para a gente escrever o release. O release é um texto jornalístico que o assessor de imprensa encaminha para os jornalistas que trabalham nas redações dos principais veículos de comunicação do país, revistas, jornais, rádios e TVs, que era o que tinha na época. E aí então eu ditava o texto para minha mãe, que escrevia num papel qualquer, e aí ela passava para minha irmã, que é deficiente intelectual e auditiva, digitar, ela copiava esse texto e digitava na máquina de escrever elétrica, porque naquela época, 1991, não existia computadores. E depois eu tinha um mailing, com o contato desses jornalistas das redações. Aí a minha mãe com a minha irmã enviavam esse release um por um para os jornalistas, mais de 50 jornalistas, 60 por aí, nem lembro. Então, depois a minha mãe, eu estava de cama, isso tudo eu de cama. E aí a minha mãe ligava para os veículos e punha o telefone aqui em mim, eu deitada. E aí eu fazia assessoria de imprensa da minha cama, só funcionava o meu cérebro e a minha boca. E aí então eu falava com os jornalistas vendendo esse evento para eles cobrirem, para eles divulgarem, E a música gospel era uma coisa que ninguém nunca tinha ouvido falar na palavra gospel. Música gospel, então, era uma coisa totalmente nova. Graças a Deus eu tenho uma criatividade forte, Sempre fui muito criativa. E a criatividade, ela se encontra nos novos começos, Nos lançamentos das coisas, das ideias, dos produtos, dos serviços e da música gospel. Então, eu mesmo na cama, inválida, eu consegui lançar na mídia essa música gospel e divulgar essa igreja e esse evento grandiosíssimo que eles trouxeram para o Brasil.
Então foi assim que começou a minha carreira como jornalista, né? Eu inaugurei esse modelo de trabalho em home office, né? Em bed office, porque eu comecei a trabalhar da cama, não era nem de casa, era da cama. Então foi inacreditável como eu tive fé na criatividade que Deus me deu. E eu tinha acabado de aceitar Jesus, né? E nem sabia direito o que significava aceitar Jesus, né? O que é isso? Então eu descobri, né, que Deus Pai Todo-Poderoso é criador, né? Então ele tem a criatividade inata, né? A essência dele é criar as coisas, trazer à existência aquilo que não existe. Jesus Cristo, seu Filho, também é criativo, né? Ele cria soluções quando só existem problemas sem solução. E nós, como somos sua imagem e semelhança, também somos seres criativos. Então eu botei fé, né, nesse atributo do caráter de Cristo que habita em mim, que é a criatividade. E coloquei ela em ação mesmo no momento que ninguém acreditava que eu conseguiria produzir algum resultado. Em um mês, essa igreja virou notícia, esse show, em 41 veículos de comunicação. Então foi um resultado extraordinário pelas condições nas quais eu trabalhei. E eles vinham orar por mim em casa, porque eu não conseguia sequer ir para a igreja. Tinha reunião de jovens na minha sala, né, para você ter uma ideia. E assim, aos poucos, né, eu fiz uma cirurgia, uma timectomia para tirar o timo, que é uma glândula que fica do lado do coração. E de lá para cá eu só fui melhorando e melhorando e melhorando, e você vê que eu não estou mais paralítica, né? Não estou mais na cadeira de rodas e nem na cama. E faz 35 anos isso. E agora, trazendo para cá, ano de 2025, o que eu tenho a dizer para você é que agora eu estou passando por um momento delicioso e de libertação total das religiões, incluindo a religião evangélica, que é onde eu passei as últimas 3 décadas. Porque a primeira coisa que eles te falam é que você precisa frequentar uma igreja, e uma vez estando na igreja, indo lá toda semana, você é levado a acreditar que você está cultuando a Deus, né? E só é possível cultuar a Deus na igreja. E só é possível adorar a Deus na igreja. E só é possível ser cristão se você tiver uma igreja. Até hoje, quando você fala que você é cristão, a primeira coisa que a pessoa pergunta é: de qual igreja você é? Né? Então eu comecei a ver que tinha aí uma manipulação, né, para que as pessoas estejam na igreja. Claro, na igreja eu aprendi muitas coisas, eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi a jejuar, eu aprendi a orar, né? Mas essas práticas, a gente pode até aprender na igreja, mas elas são feitas dentro do seu quarto, né? Onde está na Bíblia, inclusive. Feche a porta do seu quarto e lá você ore ao seu Deus, né? E fale com Ele no secreto. Então, a fé não é uma coisa coletiva, a fé é uma coisa individual, porque ela é uma força de caráter. A espiritualidade, né, é uma força de caráter que habita em nós. E isso tem a ver com o nosso espírito, né, ligado ao Espírito de Deus. E as religiões, elas também tiraram, né, de cena esse religar, né, com Deus. Nós nunca estivemos desligados de Deus, desconectados de Deus. Isso é impossível. Por quê? Porque Deus, ele se ligou a nós, ele está presente em nós através do caráter de Cristo que habita em nós, né? E nós temos essas 24 forças do caráter de Cristo que habitam em nós.
E hoje, 2025, eu tenho a dizer a você que a ciência da psicologia positiva descobriu que são, ao todo, 24 forças de caráter que habitam toda a humanidade. E é isso que nos torna um com Deus e com Jesus. Então, não precisamos estar dentro de uma igreja, de uma religião, qualquer que seja essa religião, para cultuar a Deus, para buscar a Deus, para falar com Deus, se conectar com Deus, né? E conhecer mais a Jesus, você deve praticar a expressão e o uso das forças de caráter. Então, neste canal, o Inteligência do Amar, você vai aprender comigo como expressar essas 24 forças de caráter, sendo que 8 forças de caráter nos levam a amar a Deus, 8 forças de caráter nos levam a nos amar e 8 forças de caráter nos levam a amar o próximo. Então, tá tudo muito ligado entre a ciência e a espiritualidade. E não é a religião que nos liga a Deus, não. Eu não estava desligada de Deus, eu só não tinha ativado a força da espiritualidade. Eu não tinha exercitado a prática da fé. Então é isso, é quando você não exercita a prática da fé e quando você não se conecta com a sua própria espiritualidade, fazendo contato com Deus, que você busca da sua cama, você busca quando ajoelha e ora do seu quarto mesmo. Você não precisa de uma igreja, de uma religião para você ser um cristão, né? Você não precisa. E eu estou vivendo esse momento maravilhoso hoje, que é de ser completamente liberta da necessidade de ter uma religião, da necessidade de estar numa igreja, entendeu? Porque realmente eu descobri que a gente não precisa de nada disso para se conectar com Deus e ter uma vida espiritual ativa, né? Ser um cristão praticante, porque a gente pratica aqui fora, no mundo real, né? Então a bondade nos leva a amar o próximo, assim como a fraternidade, né? O amor, Jesus mandou a gente amar fraternalmente uns aos outros, né? Isso também é força de caráter. Justiça também nos leva a amar o próximo. Tem muita gente que é injusto nos relacionamentos, nas relações comerciais e tal. Isso não é amar o próximo. E essas pessoas, no entanto, vão na igreja de domingo, chegam lá, dão o dízimo por interesse, porque o pastor falou que para quem dá o dízimo, Deus protege as finanças. Não, quem protege as finanças é você agir corretamente com o próximo. Você não passar a perna em ninguém, não roubar ninguém, entendeu? Não adianta você ir lá dar o dízimo e lá no seu trabalho você é uma pessoa com fraqueza de caráter. Você pisa na bola com todo mundo, é injusto, rouba, né? Então, realmente, não adianta. A igreja acaba escondendo muito do caráter que precisa ser aperfeiçoado das pessoas. Então, você consegue se aproximar de Deus através da gratidão. Você se relaciona com Deus escrevendo num diário de gratidão todos os dias pelo menos 3 coisas boas que te aconteceram naquele dia. E por que essas coisas aconteceram? Então você começa a enxergar o agir de Deus na sua vida quando você se abre para agradecer, né, as bênçãos que vêm, que você deixa passar batido durante a semana toda e chega lá no domingo e acha que é um cristão bacana e que vai para o céu só porque foi ali na frente na hora que o pastor fez o apelo e aceitou Jesus, né? Te confesso que na hora que eu aceitei Jesus, eu nem sabia o que eu estava fazendo, entendeu? Depois de anos que eu fui descobrir o que eu fiz, onde foi que eu amarrei meu burro, né? E graças a Deus, né? E às igrejas que eu
tive essa coisa desse primeiro momento de ir lá e entregar minha vida para Jesus. Mas o desenrolar do meu cristianismo, do meu desenvolvimento como cristã e o desenrolar do meu relacionamento com Deus e com Jesus, ele aconteceu e acontece, vai acontecer até o último dia da minha vida aqui fora, no mundo real, né? Em contato com as pessoas. Eu moro em frente a uma reserva florestal, então eu olho para aquele verde todo, para aquela floresta imensa, e eu respiro um ar puro, gostoso, né, que faz super bem para a minha saúde, e eu me conecto com Deus através da natureza também, porque Ele criou a natureza, e eu reparo que não há defeito na natureza, é tudo muito perfeito. E tudo está em sincronia, né? Tudo funciona. Por isso que você não vê um passarinho preocupado. Ai, será que eu vou comer? Será que eu vou beber? Não. Deus manda a chuva, manda o orvalho. Eles estão sempre alimentados, sempre bebendo a água que eles precisam. Então é uma coisa assim impressionante como todo o universo funciona muito bem orquestrado por Deus. Né? Então eu vejo Deus em todas as coisas, pessoas e fatos, né, que acontecem. Então quando você admira e reverencia a beleza e excelência da natureza, você está se conectando com Deus, porque Ele está ali. Onde tem beleza e excelência, Deus está ali, inclusive nos detalhes, né? Pode reparar que Deus, Ele se preocupa até com os detalhes. Outra coisa que eu me libertei foi da opinião de líderes espirituais, de gurus de autoajuda, desses influenciadores que vêm com esses cursos aí, que eles querem faturar em cima da gente. Eu parei com isso já faz um tempo. E foi uma grande libertação, porque eu falei, nossa, não. Né? Eu preciso realmente buscar a Deus, porque é nele, né? E é dele que vem todo o conhecimento e a libertação que eu preciso para poder seguir adiante com a minha vida. E sendo um exemplo de cristã a ser seguido, né? Eu quero que a minha vida inspire outras pessoas a se tornarem cristãos autênticos, verdadeiros, lerem a Bíblia todos os dias, meditarem na palavra de Deus e buscarem esse Deus maravilhoso de onde quer que elas estejam, né? E se libertarem dessa coisa de ter que ir numa igreja para se denominar cristão. Não, você não precisa, tá? Eu te asseguro que você não precisa. E tenho sido grandemente abençoada por causa disso. E aí como é que eu cheguei na Inteligência do Amar, né? Que é o nome desse canal, nome do livro que eu escrevi, tá lá todo o meu método para você colocar em prática o amar nas 3 dimensões que Deus deixou esse mandamento para toda a humanidade cumprir. Né, que ele deu para Moisés, né, através das tábuas da lei, que era amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Depois ele mandou Jesus Cristo ao mundo para mostrar para a gente como a gente coloca esse amor em prática, porque Jesus veio ensinar a amar a Deus e o próximo como a si mesmo na prática, e muita gente não entendeu até hoje, mais de 2000 anos para frente, e muita gente não entendeu como é que faz isso. E Deus, eu busquei muito a Deus e Ele me revelou, né? Através da ciência, unindo o conhecimento da ciência e o da religião, né? O que está na Bíblia e o que está na psicologia positiva, que a gente ama através de 24 forças de caráter, é isso. Essas forças são o caminho que nos levam a amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. Que na Bíblia está constando como amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Imagina, tem igrejas que ensinam que você não deve se amar, não tem cabimento, sendo que isso é um mandamento divino, né? E você precisa se amar primeiro e depois amar o próximo.
Então, muita coisa errada estão ensinando nas igrejas. E aí realmente eu não me permito mais me expor a erros de interpretação da Bíblia, né, de pastores que estão vendendo mais do mesmo, eles estão competindo para ver qual igreja tem mais seguidores nas redes sociais e mais inscritos nos seus canais no YouTube, estão preocupados com o dízimo. Então, realmente, tudo isso nos afasta de Cristo e desses mandamentos de amar, né? O mundo está cada vez mais violento, as pessoas mais egoístas, mais frias, ninguém está interessado em amar ninguém, né? Somente a si mesmo. Estão tirando Deus da equação do sucesso, eles acham que basta sentir e basta mentalizar, basta visualizar. Ainda essa lei da atração, o segredo está vigente em pleno 2025. As pessoas estão buscando, né, e mentalizar, imaginar uma casa com piscina lá não sei aonde, um carro caríssimo que custa milhões, e achando que é só imaginar, é só sentir que vai conseguir ter. Isso realmente é um delírio coletivo, é uma loucura e uma alucinação. As pessoas estão viciadas em se iludir, serem enganadas, né? E se tornam seres alienados. E aí o mal, né, vê uma pessoa alienada, incapaz de pensar por si mesma, e vai lá e faz a cabeça dela e molda o destino da pessoa de acordo com os desejos do mal. E aí a pessoa depois reclama que Deus não ouviu suas orações. Então eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para você abandonar o vício de ser alienado, o vício de não pensar com a sua própria mente, porque o coração decide o teu destino e os pensamentos passam impreterivelmente pelo coração. Então, você deve ter uma coerência entre pensamentos e sentimentos e intenções e ações. Então, você tem o seu cérebro e o seu coração tem que atuarem coerentes, né? O que você pensa, o que você sente tem que ser a mesma coisa. E a intenção, né? Você tem que ter um só pensamento, um só sentimento, uma só intenção. Sempre com a intenção de amar, ou a Deus, ou a si mesmo, ou ao próximo. Ou amar a Deus e o próximo como a si mesmo de uma vez. E aí sim você parte para uma ação que seja coerente com isso, tá? E isso se chama inteligência do amar. É quando a gente usa a razão e a emoção, pensamentos e sentimentos, intenções e ações para que a gente consiga cumprir os propósitos de Deus. Porque na Bíblia está escrito, o homem pode fazer planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, né? Então, o Senhor é o amor de Deus, a quem a gente deve servir. É isso, tá? Devemos servir ao amor de Deus, que quando esteve na terra, atendia pelo nome de Jesus Cristo, ok? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu também escrevi o livro Inteligência do Amar. Descubra como amar transforma vidas. Porque se eu conseguir, você também consegue ter sua vida transformada, né? Então tá lá o meu método, tá o passo a passo, a base bíblica, a base científica. É um trabalho de anos, né, que eu me dediquei a isso. E você pode adquirir o livro acessando o meu site www.inteligenciadoamar.com.br/livro, tá? Você pode fazer a solicitação do livro ali. Ele é um e-book e eu envio para você por e-mail, tá bom? Então é isso. Você pode curtir meu Instagram também, que é Inteligência do Amar. E espero você nos próximos vídeos.